Bom dia, primeira série. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar sobre o ceticismo. Então, vocês podem acompanhar comigo na página 15. Como vocês já devem ter percebido, o tema, o tópico, seria ceticismo e o neoplatonismo. Mas, na nossa aula de hoje, eu vou explicar apenas o ceticismo. Então, o neoplatonismo ele vai ficar para a próxima aula. Então, vocês podem acompanhar comigo na página 15. Então, tanto o ceticismo como o neoplatonismo, eles são filosofias do período helenístico. Então, durante um longo tempo, a concepção platônica do conhecimento como compreensão das essências e a concepção aristotélica do conhecimento como abstração, como vocês já viram nas aulas passadas, e também a compreensão das causas, influenciaram as investigações de novos filósofos sobre esse tema, distanciando-os gradativamente de um entendimento mítico da realidade. Então, nos séculos seguintes, a elaboração do conceito de um conhecimento, fatos históricos como o surgimento do Império Macedônico, favoreceram a disseminação do pensamento grego antigo em novos territórios e seu intercâmbio com os pensamentos de outros povos. Nesse momento, onde vai surgir esse pensamento ceticista, essa filosofia, está havendo aí a disseminação do Império Macedônico, a expansão, na verdade, do Império Macedônico. E vai surgir, a partir dessa expansão, a filosofia helenística, ou o período helenístico. Então, com Alexandre o Grande, que foi responsável por essa extensão do Império Macedônico, iniciada pelo seu pai, o Filipe II, no século IV a.C. Alexandre ele vai fundar no Egito a cidade de Alexandria, que constituía importante centro cultural no qual o pensamento helenista alcançou grande esplendor. Então, antes que a gente entenda a respeito do pensamento, da filosofia ceticista, do ceticismo, dos céticos, a gente precisa entender esse contexto em que ele vai surgir. Então, como eu falei para vocês, ele vai surgir nesse período considerado helenismo, e a palavra helenística, ela deriva desse termo. Então, o termo ele corresponde ao período que vai de Alexandre Magno, o macedônico, até a dominação romana. Alexandre ele foi o grande responsável por estender a influência grega desde o Egito até a Índia. Gregos, egípcios, persas, hebreus, mesopotâmicos, hindus, culturas tão ricas e distintas que passaram a ter contato. Então, surgia aí uma nova cultura, que não era considerada nem grega e nem oriental, mas uma cultura híbrida, sincrética, sendo por isso chamada de cultura helenística. Então, como a expansão do Império de Alexandre, principalmente a partir de Alexandre, ele vai tomar uma proporção gigantesca, ela vai chegar a diversas culturas diferentes entre si, formando a partir daí, dessa união dessas culturas, uma nova cultura que não era considerada nem uma cultura grega, como a exemplo da grega antiga, e nem uma cultura oriental, mas conhecida como a cultura helenística. Então, a filosofia helenística surge nesse contexto histórico. Ela é fortemente marcada por uma preocupação central com a ética. Então, a base dessas preocupações, desses questionamentos da filosofia helenística vai ser a ética, aqui entendida como estabelecimento de regras do bem viver e da arte de viver. As escolas helenísticas têm em comum a atividade filosófica, como o amor,
e a investigação da sabedoria, sendo esta um modo de vida. Elas não se diferenciavam muito na escolha da forma de sabedoria. Todas elas definiam essa sabedoria como um estado de perfeita tranquilidade da alma, a ataraxia, que para eles poderiam significar paz de espírito ou a tranquilidade, que leva os homens à eudaimonia, que seria a felicidade. Então, esses são pontos característicos da filosofia helenística, e como vocês podem ter percebido, todas essas escolas que nós vamos estudar desse período, elas têm uma certa ligação entre elas, porque elas partem desse princípio de buscar a sabedoria, de investigar essa sabedoria, e também baseada aí nesse princípio da ataraxia, que seria uma imperturbabilidade da alma. Então, são pontos que ligam essas filosofias, são característicos. Então, passando a página aí, na página 16, vai trazer uma explicação a respeito do Império de Alexandre, como houve essa expansão, e também como eles fizeram essa junção aí com o cristianismo, porque no final da antiguidade, o cristianismo ele se tornou uma religião amplamente disseminada em diversos territórios do Império Romano, que dominou e sucedeu o Império Macedônico. Dessa maneira, ocorreu um encontro entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo, o que resultaria em uma nova visão sobre diversos temas filosóficos, entre eles o conhecimento, visão que se desenvolveria durante a Idade Média. Então, para compreender como ocorreu essa união, esse encontro entre esses dois pensamentos, o pensamento cristão e o pensamento grego, antigo, é preciso considerar, além dos pensamentos de Platão e de Aristóteles, as ideias de algumas correntes que se desenvolveram na Grécia no final da Antiguidade, no período, como vocês já puderam ver, o considerado helenístico ou grego-romano, no final do século III a.C. Então, entre elas, merecem esse destaque aí o ceticismo, como eu falei para vocês, fundada inicialmente por Pirro. Ele foi considerado o fundador dessa escola filosófica que afirmava a impossibilidade de obter um conhecimento seguro da realidade. Então, essa afirmação vai ser a base do pensamento cético. No início do vídeo, acho que eu falei para vocês o pensamento ceticista, não é, na verdade, o correto é o pensamento cético, porque vem dos céticos. Como vocês vão ver, eles vão receber diversas denominações, mas entre eles os céticos. Então, embora não tenha deixado nenhum escrito a respeito disso, né, então, a partir daí, desse momento, Platão ele não está mais à frente da academia, como vocês viram na aula passada, ele fundou a academia. Então, nesse momento aqui, quem está à frente dessa academia platônica vai ser o Arcislau e, posteriormente, o Carneades. Então, esses dois, eles também vão aderir ao ceticismo, ao pensamento cético, mas de uma forma diferente do que foi desenvolvida aí por Pirro. Mas ambos também vão seguir nessa linha de pensamento. Então, os seguidores desses filósofos ficaram conhecidos, respectivamente, de pirronistas ou pirrônicos e acadêmicos. Então, essas duas formas aí do pensamento cético. Então, eles também receberam a designação de céticos, termo que provém do verbo esketomai. Eu acredito que seja assim que se fala, esketomai, que pode significar examinar ou investigar. Passando aqui a página,
como vocês podem ver aí, eu também coloquei esse conceito de ceticismo, que na verdade é uma corrente filosófica que faz a indagação sobre todos os fenômenos que rodeiam o mundo. Então, a filosofia, a religião, as ciências. A nomenclatura derivada da palavra, como eu falei para vocês, significa exame ou investigação. Assim, o ceticismo está em constante relação com o estado de dúvida do ser humano. A corrente não faz um juízo de valor, esse também é um ponto principal dentro do pensamento cético. Ele exclui esse juízo de valor que outros filósofos fazem e também realiza objeções sobre diversos aspectos, né? Eles não defendem nenhum dogma, nem considera um fato legítimo ou falso. Eles vão, inclusive, abominar esse dogmatismo que existiam em outras filosofias. Então, embora houvesse diferença entre esses dois grupos que eu falei para vocês, que foi Pirro e os representantes aí da Academia de Platão, ambos, eles negavam o dogmatismo, que tem aqui o significado para vocês, que é uma postura de quem está fechado a argumentos ou pontos de vista contrários à sua opinião. A palavra vem de dogma, que significa uma verdade considerada indubitável e não sujeita a qualquer forma de crítica ou revisão. Então, são pessoas que não aceitam uma versão, uma opinião diferente da dela. Ela não abre espaço para que tenha contato com outras formas de pensamento além daquilo que ela já tem. Então, diferenciando aí a realidade e a aparência, aceitavam previamente, essas pessoas, a possibilidade do conhecimento da realidade, apenas debatendo entre si quanto o melhor caminho para alcançá-los. Então, para o ceticismo, essas pessoas que tinham o dogmatismo, que faziam parte que tinham esse pensamento, eram pessoas que aceitavam a realidade das coisas a partir de debates entre eles mesmos. Eles não abriam espaço para que outras pessoas também pudessem expor aquilo que eles estavam pensando. Então, como eu falei, ao contrário desses defensores do dogmatismo, dessas teorias, os céticos problematizavam justamente a possibilidade de se conhecer a realidade, concluindo que a sua natureza absoluta era incompreensível para os seres humanos, os quais só podiam afirmar como as coisas lhe pareciam e não como eram de fato. Para o pensamento cético, nós não conseguíamos chegar a essa realidade absoluta que muitos filósofos defendiam que existiam. Então, para os céticos, apenas poderíamos chegar a uma versão, uma aparência daquilo que poderia ser essa realidade. A gente não conseguia, de forma nenhuma, chegar a esse conceito que era essa verdade absoluta ou essa realidade absoluta em que muitos filósofos colocavam. E apenas algo que poderia parecer, e não o que de fato era. Então, portanto, de acordo com os céticos, na impossibilidade de provarem ter atingido a verdade, porque a gente não conseguia provar de fato o que era a verdade. Então, diante dessa impossibilidade, os indivíduos eles deveriam adotar o que eles chamavam de acatalepsia, que consistia em reconhecer a impossibilidade de compreender ou conceber qualquer coisa. Era como se fosse um estado em que você assumiria aí a incapacidade de você chegar a uma conclusão a respeito de determinada situação, de determinada coisa. E também eles defendiam aí um outro termo, uma outra prática, que eu acredito que seja a epoché,
que é um termo utilizado por aquele primeiro lá, filósofo que sucedeu Platão, que é o Arceslau, para designar uma atitude de não estabelecer julgamento sobre as coisas. Então, além de você não conseguir chegar a um resultado, a um pensamento concreto, verdadeiro, né, considerado aqui, entre aspas, verdadeiro por alguns filósofos, você também deveria, na verdade, defender a ideia de que você não poderia formar julgamentos a respeito de determinadas coisas. Então, Pirro, ele propunha o termo adóxia, que significa, na verdade, aí, sem opinião. Então, com esse termo, ele designava a postura de reconhecer que não era possível compreender a realidade e, portanto, suspender qualquer julgamento sobre a natureza absoluta das coisas. Então, com esse termo, o adóxia, o Pirro coloca que a gente não conseguiria chegar a essa verdade absoluta, a natureza, como ele coloca, absoluta das coisas. Então, a gente deveria utilizar aí esse termo que significa sem opinião. Então, você não teria uma opinião formada a respeito. Então, não afirmando serem elas, tanto verdades ou falsas, belas ou feias, boas ou más. Então, já que a gente não teria uma opinião formada, a gente não conseguiria chegar a esse conhecimento através dessa incapacidade de atingir essa verdade, a gente não poderia, dessa forma, então, julgar o que de fato era a realidade, se ela era boa ou má, bela ou feia, enfim, quais são as suas características. A gente não conseguiria chegar a isso. Então, essa era uma postura que eles adotavam de uma constante suspensão de juízo de valores diante de qualquer possibilidade de conhecimento. Era encarada pelos céticos na época como uma via de purificação espiritual, já que a gente não ia entrar em conflito com outros pensamentos que fosse contrário aos nossos. A gente apenas ia aceitar esses pensamentos sem fazer grandes julgamentos e sem tentar chegar a essa verdade absoluta, porque a gente não teria essa capacidade. Então, já que traria aí um estado de tranquilidade e imperturbabilidade que eles consideravam como a ataraxia. E como eu falei para vocês, era algo comum entre essas filosofias helenísticas, entre esses filósofos desse período. Era um objetivo em comum de alcançar esse estado de espírito, essa imperturbabilidade da alma, que eles chamavam de ataraxia. Então, o intuito desse pensamento cético, na verdade, era não criar muitos conflitos a respeito dessas guerras de pensamentos, com o intuito de chegar à ataraxia. Então, quanto à vida cotidiana, os céticos, eles afirmavam que os indivíduos eles poderiam agir de acordo com os princípios e as crenças características do seu meio, evitando, porém, que eles assentirem em considerá-las como verdades absolutas. Então, mesmo que a gente, de alguma forma, seguisse essas características de convivência do nosso meio, da nossa sociedade, da sociedade em que fazemos parte, a gente não poderia, no entanto, considerar isso como uma verdade absoluta, como algo inquestionável. Mas era preciso ser adotado porque a gente precisa estabelecer regras de convivência para que se mantenha essa paz, vamos dizer assim, essa harmonia dentro dessa sociedade. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei também aqui, não tem no livro de vocês, mas eu coloquei 3 tipos de ceticismo que existem. Vão existir mais, mas eu coloquei esses 3 principais, que seria o ceticismo científico, que é aquele em qual os cientistas questionam as crenças a partir de bases científicas. Então, essas afirmações,
que eles fazem passa por uma investigação e pesquisas que são baseadas em métodos científicos. O ceticismo filosófico, que nasceu durante esse período helenístico, como falei para vocês, com as concepções e conceitos criadas por Pirro de Elis e divulgados por Timon. Então, a concepção, ela desconfia da veracidade dos ensinamentos e se opõe às verdades universais ditadas por Aristóteles, Platão, Epicuro e Zenão de Cítio, que era um dos principais filósofos antes aí desse pensamento cético. E também o ceticismo patológico, ou pseudo-ceticismo, que é uma forma de ceticismo que se desvia da objetividade. Então, os indivíduos que aderem a essa corrente, que defendem essa corrente de pensamento, eles tendem a negar as questões ao invés de duvidar. Porque, como eu falei para vocês, o ceticismo que foi criado aí no período helenístico, ele apenas duvidava das coisas, eles não negavam a existência. Ele apenas duvidava dessas formas de pensamento, esses pensamentos concretos de se chegar à verdade. Então, esse ceticismo patológico, eles negam essas questões. E também apresentam evidências insuficientes para desqualificar as evidências e até usar ataques pessoais. Então, por isso que a gente considera como um ceticismo patológico. Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, a respeito da aula de hoje. Como eu falei, na próxima aula a gente dá continuidade a respeito desse conteúdo, dessas filosofias helenísticas, e vamos estudar sobre o neoplatonismo na próxima aula. Então, a aula de hoje fica por aqui e fiquem todos bem, tá certo? Tenham um bom dia e até mais.